Olá, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, hoje nós vamos tratar de um assunto muito comum na nossa era e nos nossos tempos, que é questionamentos. Muitas vezes nós nos questionamos o porquê que Deus não está presente em algumas situações da nossa vida, em alguns problemas, no nosso casamento, na nossa área financeira. Mas hoje a gente vai tratar disso de uma forma bem calma e bem interessante. Então fica conosco que nos próximos minutos a gente vai falar disso. Bom, hoje em dia a gente se questiona muito. Onde está Deus e qual o seu propósito nos meus sofrimentos, né? Eu fico me questionando, eu me questiono às vezes sobre minha área financeira, me questiono sobre meu casamento, onde está Deus, né? A verdade é que a gente se faz esse questionamento quase que todos os dias, várias vezes ao dia. Mas eu quero te dizer algo, cara, Deus, ele é um Deus imutável. E a verdade, a grande verdade é que nós não temos esse poder de ficar questionando a Deus. Nós não temos que questionar nada. Essa é a grande verdade. Deus é um Deus justo, um Deus que não conheceu o pecado. A sua justiça está dentro dele, a sabedoria está dentro dele. Ele criou a sabedoria e ele se veste de sabedoria. E ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Então nós não devemos ficar nos questionando, como o povo de Israel fazia. Onde está Deus? Onde está Deus no meio do mar? Onde está Deus no meio do fogo? O profeta fazia parar de chover 3 dias e aí o povo ficava se perguntando onde está Deus. Até o próprio profeta se questionou onde estava Deus. Mas eu quero ler com você uma passagem lá em Isaías 43, no versículo 8, e diz assim: Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre deles podem anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então o que quer dizer isso? Deus, ele é imutável. Nunca houve um Deus igual a ele e nunca haverá. Você entende isso? Isso quer dizer o seguinte, que Deus nunca vai mudar, Deus nunca vai questionar ninguém, mas nós questionamos sim, todos os dias. Mas pode ter certeza de uma coisa, como Deus é imutável, ele sabe das nossas ansiedades, e ele não muda se nós mudamos. Não é uma troca. Eu mudo e Deus muda. Não, Deus continua o mesmo. Eu que vou mudar durante várias eras. De 10 em 10 anos, nós mudamos. A cada 5 anos, nós mudamos o nosso vocabulário. A cada 5 anos, nós mudamos as nossas roupas. A cada 5 anos, nós mudamos a nossa forma de pensar sobre o mundo. Mas eu quero te dizer, a nossa forma de pensar não vai influenciar naquilo que Deus pode fazer ao nosso respeito. E tudo o que Deus pode fazer é aquilo que nós não podemos fazer. Nós fazemos o possível para nos tornarmos pessoas melhores, para ficarmos bem diante das dificuldades, mas Deus consegue fazer o impossível. Então que isso nos leve a não questionar a Deus, a não questionar o porquê que Deus não faz algumas coisas, o porquê que Deus não fala em determinado tempo. A verdade é que nós apenas mudamos, nós que não queremos falar com Deus muitas vezes. Às vezes a gente sofre disso, uma crise de existencialismo que leva com que Deus tenha um silêncio eterno e acaba não falando com a gente. Mas a verdade não é isso. Essa não é a verdade. A verdade é que Deus trabalha mediante as nossas eras. E nós não devemos questionar a Deus por causa dessas eras ou por causa das dificuldades. Nós devemos chegar diante de Deus e lembrar dos tempos antigos e lembrar das antigas palavras que Ele dizia a nós, do antigo conforto que Ele nos dava. E hoje, talvez Ele não nos dá porque nós nos afastamos. Então, o que eu quero te dizer? Não questione a Deus. Esse tempo é um tempo de muita reflexão. É um tempo que nós não devemos questionar. Nós devemos entender e aprender a trabalhar junto com Deus. Não ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Quem precisa somos nós. Mas entendermos o tempo e não questionarmos o dono da sabedoria, que certamente no seu tempo nos abençoará com essa sabedoria. No nome de Jesus. É isso que eu profetizo sobre a tua vida. Fica com essa palavra e que o Senhor te abençoe muitíssimo. Não esquece, quanto mais os tempos passarem, menos nós devemos questionar a Deus.